Sejam bem-vindos ao podcast Os Alquímicos, um podcast voltado para desenvolvimento de pessoas, comportamento, qualidade de vida e espiritualidade. Eu sou Renato Junque, sou um estudioso sobre a questão do comportamento humano, em conjunto com a minha parceira Aline de França, e hoje estamos aqui recebendo uma pessoa super especial, né, Renato? Isso aí, estamos aqui com a nossa convidada, que é a tricologista, que a gente já vai explicar o que é isso, Tatiana Pereira. A Tatiana Pereira que vai falar um pouquinho pra gente desse universo do cabelo e da queda do cabelo e como que tudo isso envolve ali o comportamento e a autoestima e a qualidade de vida, principalmente dos homens, que é o público que ela atende. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, Aline, fala pra gente aí sobre os nossos patrocinadores. Esse projeto, ele é possível de ser realizado com a ajuda de nossos patrocinadores, pessoas que acompanham e acreditam na gente, e um deles é a agência Azevo. A agência Azevo trabalha com desenvolvimento de logotipo, fotografia, rebranding. Então, de repente, se você tem uma empresa ou um projeto e gostaria de fazer uma identidade visual para ele, recomendo a agência Azevo. Em algum lugar aqui vai ter o contato, entre em contato com eles, entre na rede social, siga o perfil, mande suas dúvidas. A agência Azevo está sempre disponível para atender as suas dúvidas. Então, eles são bem bacanas. Inclusive, eles fizeram o logo do nosso projeto dos Alquímicos, nosso podcast. Então, vale realmente muito a pena esse contato. Isso aí. Aline, e aproveita para convidar o pessoal que está assistindo ali, porque eu tô vendo que tem um senhor e uma senhora que até agora não apertou o botão do inscrever. Convida o pessoal ali, fazendo favor. Siga nosso canal, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredita que pode contribuir. De repente, a gente não pode ajudar alguém diretamente, mas compartilhando um conteúdo, nós fazemos a diferença na vida de muitas pessoas. Siga a gente também nas outras redes sociais, _alquímicos_. Acompanhe nossas novidades. No próximo ano, né, 2026, a gente está gravando esse conteúdo 2025, então 2026 vai ser um ano recheado de novidades. Fique ligado nas nossas redes sociais. É isso aí. Agora que eu apresentei a Tatiana, eu vou perguntar para a Tatiana... Aliás, perguntar não. Vou pedir para a Tatiana se apresentar por si mesma. Obrigada, Renato, Aline. Meu nome é Tatiana Pereira. A minha formação, eu sou enfermeira há mais de 20 anos. E eu fiz pós-graduação em estética e há 4 anos eu estou trabalhando com tricologia, que é o cuidado com os cabelos, e o meu foco é a queda capilar masculina. E eu queria aproveitar e entregar para vocês um mimo que eu trouxe, tá? E agradecer a oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho com vocês. Poxa, obrigado. Super agradeço aí, já de bate-pronto. Olha que lindo. Olha que lindo. Obrigada, Tati. Tati é uma pessoa super especial na minha vida, né, Tati? Meu Deus do céu, olha só. Você, nossa, é uma Aqui, pessoa Aline. incrível. Mas me conte, muito. o que é isso aqui, Tatiana? Esse daí é um biscoitinho maravilhoso, feito à mão, com muito carinho. Lindo. Chapelita. Olha, muito obrigado. Obrigado pelo presente. Vou deixar até aqui assim, ó. Agradeço. Mas aproveita... No cantinho. Antes de começar o programa, eu tava falando que, assim, esse episódio vai ter 3 horas de duração, porque eu sou o caso aqui, ó, que não tem cabelo e que tá precisando de cabelo. E daí eu queria saber, assim, e aí? Me conta como que é teu dia a dia, o que você faz, como que, no meu caso, você consegue me ajudar. Vamos lá. O seu caso, Renato, é um caso que Impossível. Não fala isso, amigo. É um caso que vai ter sucesso. Por quê? Porque você tem cabelo, certo? Então, quando o paciente chega lá na clínica, a gente faz uma avaliação com o tricoscópio, que é um aparelhinho que nada mais é que um microscópio. Então, a gente vai ver os folículos capilares, que são as casinhas do cabelo, certo? Então, cada folículo, ele tem de 2 a 3 fios grossos, e quando começa a alopecia androgenética, que é de causa hormonal, que é a testosterona, que se transforma em DHT,
Então, o nosso vilão é o DHT. Tá tudo certo o homem ter testosterona, tá tudo certo, não tem problema, o homem tem que ter testosterona, mulher também tem que ter um pouquinho de testosterona. Não, independente da quantidade de testosterona, o cabelo, se você tiver essa condição genética, ele vai cair. Por quê? Porque a testosterona vai virar DHT, que é o nosso vilão, que é a dihidrotestosterona. O que ele faz? Ele afina o cabelo, miniaturiza e atrofia o folículo. Então, a casinha do cabelo, ao invés de fazer um cabelo grosso, saudável, ele vai fazer um cabelo cada vez mais fino até não fazer mais. Então, por isso que no seu caso a gente vê que é um caso que tem muito sucesso, vai ter muito sucesso. Por quê? Porque você ainda tem cabelo. Então, já vou aproveitar e falar a novidade, porque eu vou começar a fazer um tratamento com a doutora Tatiana. Então, em breve não, demora alguns tempos. Quanto tempo? 7 meses. Então, em 7 meses, assim, eu me comprometo a voltar. Então, a gente tem que ter muito programa, curta bastante, compartilha esse conteúdo com bastante gente pra gente continuar aqui na ativa, para eu mostrar o resultado. Com certeza, você vai ficar muito feliz. A gente vai começar em breve. Sim. Mas assim, eu tenho um monte de dúvida. Então eu vou fazer o papel de quem tá lá do outro lado e perguntar tudo que eu tenho de dúvida, que talvez seja dúvida do pessoal de lá. Eu falei que esse é um programa que, assim, mais eu vou falar do que a Aline. Já falo demais, vou falar mais. O público já é o Renato, é o masculino, então a Tati tá aqui, né? Uma grande oportunidade de tirar dúvida de você que tá em casa. Renato, fica à vontade, eu vou estar aqui, de repente, contribuindo com alguma coisinha ou outra. E aí, até eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Pode? Já, começa. Antes que você comece a falar do primários, Tati, você falou dessa questão do afinamento do fio e tudo mais. O que favorece esse quadro para que isso chegue nesse ponto? É alimentação, é rotina, é hábito de vida? Então, o cabelo, ele, na verdade, ele tá dizendo pra gente o que tá acontecendo com o corpo, né? Ele tá dando um sinal. Então, assim, o ideal é o quê? Ter um sono de qualidade, perdão, ter um sono de qualidade, uma alimentação adequada, fazer atividade física. Por que atividade física? Para desestressar, porque a gente sabe também que o estresse é uma condição que aumenta o cortisol e também ajuda na queda capilar. Então, assim, ter uma vida saudável também é o ideal para ter um cabelo saudável, né? Eu sempre falo para os pacientes também, um couro cabeludo limpo é um couro cabeludo saudável. Então, quantas vezes a gente lava o cabelo? O ideal é lavar todos os dias. Principalmente os homens, né? Que o cabelo é menorzinho, tem mais oleosidade, porque a gente vai manter aquela pele limpa e saudável. Mas eu sempre oriento os pacientes a fazerem atividade física, a melhorarem a qualidade do sono e também a alimentação, porque tudo caminha junto. Sim, interessante, é um conjunto de fatores, né? Não é Sim. um ou outro isolado. Exatamente. Muito bom. E a questão genética, como que isso influencia ou não a queda de cabelo? Isso. A alopecia androgenética, que é a mais comum no homem, apesar de também afetar as mulheres, principalmente na menopausa, ela é androgenética, ela é genética e o hormônio. Então, pode ser que o pai não tenha cabelo e tenha 2 filhos, um filho vai ter cabelo e o outro não. Então, é como se fosse um bingo mesmo, assim, né? Uns vão ter, outros não, pela condição genética, né? E então está ligado à testosterona e à questão genética. E 80% dos homens terão um problema com queda capilar. Então, mas é reversível? Ah, sim. O que acontece? A alopecia androgenética, que a gente chama de calvície, ela é uma patologia, é uma condição. Então, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, é isso que a gente faz o controle dela. Primeiro, a gente vai inibir o DHT, né? Parar de deixar a testosterona virar DHT e destruir o folículo e incentivar a produzir novos fios. Aí, vamos ter novos fios, um cabelo preenchido, né, um topete bonito, e aí depois a gente vai ter os cuidados por toda a vida para manter. Ah, eu vou ter que fazer o tratamento por toda a vida? Você não vai ter que fazer o tratamento, que é o nosso protocolo, por toda a vida. Você vai ter que fazer manutenções a cada 6 meses e o uso em casa de um tônico que vai evitar que a testosterona vire o DHT. Tá? Por quê? Porque se você fizer o tratamento, não fizer as manutenções
não tiver os cuidados em casa por toda a vida, o cabelo vai voltar a afinar. Por quê? Porque a testosterona está lá no corpo e ela vai continuar virando DHT. Isso é um ciclo infinito, mas existe o controle e a recuperação. Ai, ufa. Tem solução. Tem solução. Tem solução. E outra dúvida, tem uma dúvida que não me falta aqui. No caso específico, de quando que se procura a tricologista e quando que vai para o médico que vai fazer a cirurgia ali capilar, porque Sim. quando buscar aqui ou aqui? Então, o implante é a última tentativa, né? Que nem você, quando eu cheguei, falou, eu ia fazer um implante, imagina. Seu caso não é implante nem prótese, seu caso é o tratamento, é recuperar os fios. Você é jovem, você tem cabelos. Tenho 50 anos quase. Jovem, né? Continua sendo jovem. Então, é esse o tratamento. É importante lembrar que para fazer o implante, você tem que ter uma área doadora que seja saudável também. Então, às vezes, as pessoas estão aptas para o implante, mas elas têm que fazer esse tratamento para melhorar a qualidade dos fios, porque eles vão ser retirados e colocados em outra região. E depois que faz o transplante, também tem que fazer esse tratamento para manter o crescimento dos fios e por toda a vida cuidar também. Tem diferença entre couro cabeludo mais oleoso com couro cabeludo mais seco? Como que é isso com relação ao afinamento e atrofia não sei se é do bulbo capilar, do fio, enfim. Do folículo. O que a gente vê é assim, que eu sempre falo para os pacientes, inclusive serve para você também. O couro cabeludo é uma pele muito sensível. Então, é uma pele que desde que a gente é bebê, ela não é exposta ao sol. E aí, conforme vai o cabelo afinando, né, vamos ficando mais ralinho, acontece do sol penetrar, né, tal. Então, aí eu percebo que quando a pessoa tem uma perda maior, a pele, ela tá mais grossa, tá bronzeada, né, que ela não foi feita para isso, né. Então, eu falo para os pacientes o quê? Enquanto o cabelo não cobriu toda a cabeça, usar boné, não tem problema usar boné, ou usar protetor solar spray, porque vai jogar bola, não pode usar boné. Então, usa o protetor solar spray, mas se proteger do sol. Agora, a oleosidade, ela ajuda também na queda capilar. Por isso, lavar o cabelo todos os dias, né? Se tiver muita oleosidade, a gente vê na avaliação, usar um shampoo para oleosidade. Os shampoos têm muita tecnologia, ajudam muito. O shampoo evita a queda capilar? Não, porque é um problema interno. Mas o shampoo tem a tecnologia que ele aumenta a vasodilatação do couro cabeludo, então circula mais sangue, mais oxigênio, né? Vamos nutrir essa célula. É tudo isso, todos os cuidados possíveis. E qual é o protocolo de tratamento? Como que funciona esse tratamento? Então, assim, cheguei, vou em breve estar lá contigo. O que você vai fazer comigo? Primeiro a gente vai fazer uma anamnese, né? Vou perguntar quais são os seus hábitos, se você é estressado, se você é ansioso, se você pratica atividade para desestressar, se você tem um hobby, se você se alimenta bem, dorme bem, né? Quantas vezes você lava a cabeça por semana, se você lava todo dia. Se você usa shampoo, se você usa sabonete ou se você não usa nada, porque tem isso também. As pessoas pensam que o shampoo é para o cabelo, mas o shampoo é para o couro cabeludo, né? A gente trata o couro cabeludo. Esse daqui a gente chama de fibra capilar. Então, assim, a nossa preocupação é com o couro cabeludo. Couro cabeludo saudável vai ter um fio saudável. Aí nós vamos fazer uma avaliação no tricoscópio, que é olhar no microscópio mesmo como está o seu folículo. E aí, nisso, a gente vê se é um folículo que a gente tem folículos vazios, folículos com fiozinhos finos, e como que a gente sabe quando o caso não tem mais jeito. A pessoa não tem mais folículo, eles atrofiam, então a pele vira uma cicatriz. Mas ainda assim, se a pessoa tiver o desejo de tentar o protocolo, a gente faz. Por quê? Porque o nosso corpo é muito inteligente e ele responde. Então, assim, a pessoa faz o protocolo entendendo das limitações. E aí, qual que é o nosso protocolo? São 5 sessões,
porque em 5 sessões nós vimos que nós temos um bom resultado. Nessas sessões, nós associamos terapias. Então, nós usamos laser, LED, o microagulhamento e a mesoterapia. Por quê? O laser sozinho, ele dá resultado. O microagulhamento sozinho, ele dá resultado. Então, a gente associa, porque aí o que o laser faz? Que é o laser vermelho. Ele vai lá na casinha do cabelo, que é o folículo capilar, e lá dentro tem células-tronco. Então, ele ativa as células-tronco. É como se o folículo tivesse adormecido e a gente acordasse ele. Aí depois, logo em seguida, a gente vem com o microagulhamento, que é praticamente indolor. A gente coloca vitaminas para fortalecer o cabelo e vem microagulhando. Esse microagulhamento é um machucado controlado, é como se fosse uma injúria, como se eu fizesse um machucado bem leve na sua pele. E aí o seu corpo vai pensar o quê? Opa, preciso me recuperar. Então ele manda sangue, manda oxigênio, manda todo mundo trabalhar para recuperar essa pele e formar uma pele nova, junto com a medicação. Então, isso já é muito bom. Aí, em casa, o paciente vai fazer uso de vitamina e o uso do tônico, que é um spray no cabelo todos os dias à noite. Então, a sessão, as 3 primeiras sessões, a pessoa vem a cada 30 dias, depois a gente dá um espaço de 60 dias entre as 2 últimas sessões. O sucesso do tratamento está ligado ao que eu faço na clínica e à disciplina do paciente. O paciente tem que ser disciplinado, né? Hoje, graças a Deus, a grande maioria, assim, tem uma grande disciplina. Eu acredito que seja um momento também de autocuidado, sabe? De se olhar no espelho, de passar o tônico, massagear. É bem legal isso, assim. E aí, como quando você começa a ver o resultado, você fica mais animado. Quando as outras pessoas começam a falar, nossa, seu cabelo tá diferente, fica mais animado ainda. Então, assim, é 50% eu e 50% o paciente e a dedicação. Existe alguma mudança na alimentação, Tati? Durante o processo? Algum alimento para evitar ou para consumir mais? Eu sempre peço para evitar os ultraprocessados, né? Os alimentos gordurosos e ter uma alimentação saudável. Mas eu percebo que a maioria dos pacientes, assim como todos nós, estamos todos o tempo todo correndo, né? Sim. O tempo todo correndo, então come lanche, come o que tem, às vezes fica no computador até tarde, comendo e beliscando, e não tem tempo para atividade física, e a alimentação realmente fica bem a desejar mesmo. Tem alguma relação com o tabagismo que afeta a questão do crescimento dos fios? O tabagismo, se a pessoa tiver a questão genética, vai cair mesmo. Interessante. Né? Agora, se não tiver, a gente sabe que o cigarro faz mal e que ele afina os vasos sanguíneos, chega menos oxigênio, né? Mas se a pessoa não tem a questão genética, ela vai continuar tendo o cabelo, né? Olha, que interessante. Então, não é o tabagismo em si, é a questão Um conjunto, genética, um fatores conjunto dos de hábitos, fatores, né, da pessoa. exatamente, exatamente. Muito legal. E qual que é a diferença entre a alopécia masculina, que tem a ver com a testosterona que você comentou, mas por uma alopécia feminina, por exemplo? A feminina você não atende. A feminina, eu estou atendendo alguns casos, mas o meu público mesmo é o masculino. A feminina, as que eu atendo que são femininas, são as androgenéticas, que são por testosterona também. Mas a feminina, ela envolve uma questão maior, sabe? Tem a questão de ovário policístico, tem a questão do hipotiroidismo, tem a questão emocional da mulher. A mulher, ela é mais exigente. E às vezes eu percebo que, no fundo, o problema acaba não sendo a queda capilar. Ela tem uma outra questão que ela tem que resolver. E ela está focando que o problema é o cabelo. O cabelo, pelo que você está me falando, é o resultado. Ele é um sintoma. Sintoma. Né? Não vai ser a causa. Exato. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, dietas restritivas, né? O pessoal que faz bariátrica ou que está usando Monjaro agora,
Não tem problema. O problema é que precisa suplementar. Todos nós precisamos suplementar. Essas pessoas precisam mais ainda, né? Porque tem uma perda grande de vitaminas e o corpo pensa o quê? O corpo pensa, o cabelo não é vital. Eu vou mandar a vitamina para o cérebro, para o fígado, para o coração, que é mais importante para se manter vivo, né? Apesar de ter toda a questão emocional, né? O cérebro, o corpo pensa dessa maneira. Então, ele tira os nutrientes do cabelo e manda para onde é um órgão vital, né? Tem as outras quedas que são pós-doenças, que é pós-Covid, pós-dengue e também tem a pós-parto, que nós chamamos de eflúvio telógeno. Essas quedas, elas vão acontecer e o cabelo vai voltar a crescer. Foi uma coisa temporária. Depois de 90 dias, o fio, geralmente é aqui, ele vai recapilar. Só que o pessoal fica desesperado e procura ajuda, principalmente as mulheres, né, que têm mais facilidade de procurar ajuda. E aí eu falo, olha, vai voltar, é uma questão natural, o cabelo tem um ciclo, né? Ah, não, mas eu quero fazer, então tudo bem, né? Então, o que que acontece? O cabelo, ele nasce, ele cresce, ele pausa e aí ele cai. A pausa é o quê? De 2 a 6 anos, depende da genética da pessoa. Então, assim, quem tem um cabelão comprido é genética. Quem tem um cabelo curto que chega aqui e não cresce mais é genética também, não tem o que fazer. Quem tem um fio mais fino é genética. Quem tem um fio mais grosso é genética. Isso a gente não consegue mudar. Então, o que que acontece também nessas quedas? A fase de pausa, que era para o cabelo estar em pausa, ele é acelerado, então ele cai. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo. Tem uma galera crescendo, uma galera nascendo, uma galera parada, a maioria está parada, e um pessoalzinho caindo. É aí que acontece. O pessoal que estava parado começa a cair antes do pessoal crescer e nascer. Aí vai abrindo as falhas. Muito bacana. Para quem quer saber um pouquinho mais, aproveita e deixa o seu Instagram para o pessoal, para que quiser alguma outra informação também, quiser perguntar para você, já deixa aí. Inclusive, eu tô seguindo a Tatiana, segue ali, porque assim, tem muito antes e depois. E é bem bacana ver o antes e depois. Foi legal você falar isso, porque nas sessões eu tiro foto em todas as sessões, né? Desde o primeiro dia, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, e eu sempre faço a comparação. Por quê? Porque na foto é mais fácil visualizar se tem alguma área que está respondendo mais devagar ao tratamento. Por exemplo, a coroa é uma área que responde mais devagar. Por quê? Porque é uma região que tem menos circulação sanguínea, E é uma região que os homens não veem, né? As mulheres também, mas como é uma queda masculina, então olha no espelho e não vê. E aí, quando vê, ela já está grande. E aí, quando ela fecha de fora para dentro. Então, assim, dá uma ansiedade, sabe? Geralmente ela é a última. Mas a gente tem tido muitos bons resultados. E essa questão da coroa eu sempre aviso quando a pessoa já tem essa queda, porque a queda capilar também, a gente começa com as entradas e vai formando um M na cabeça, né? E vai indo mais para trás e começa a abrir aqui e começa a juntar. Mas no meu Instagram eu tenho Então fala seu Instagram já, para ver os casos de Clínica sucesso. Clínica Tatiana Pereira. Lá tem resultados de antes e depois, inclusive com a coroa fechada. Em breve minha fotinho vai estar lá, para vocês acompanharem o antes e o depois. Com certeza. Mas você comentou sobre a questão das entradas e da coroa. Eu percebo, meu irmão, ele fez implante ou transplante? Tem gente que fala implante, tem gente que fala Não, transplante. transplante porque acho que tira daqui, coloca em cima. Ele fez o processo da cirurgia, só que ao contrário de mim, era a entrada, ia subindo, então ele puxou para frente ali com a cirurgia. No meu caso, assim, com a idade, lógico que também vai subindo aqui, né? Mas assim, é muito mais aqui do que as entradas. Então, existe uma diferença, porque não é todo mundo que por exemplo, sem entrada não me incomoda realmente o topo ali da cabeça toda. Sim. Que eu
Meu avô só tinha cabelinho aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar com o cabelinho só aqui se eu não fizer o tratamento contigo. É importante você falar isso, porque também a testosterona e o DHT, ele age só nessa área. Aqui é blindado. Aí eu sempre falo que por isso que o pessoal deixa crescer aqui e puxa pra cá, sabe? Pra fazer a franja, né? Essa área é blindada, por isso essa área é retirada para fazer o implante. Então aqui o DHT não age, o vilão não age, só no topo. O seu caso, eu percebo mais aqui em cima, né? Eu não Sim. reparei aqui atrás. Não tem a coroinha aqui, né? Tem a coroinha também. Ah, não. O caso tá excelente. Tá muito bom. Eu tô saindo aqui, olha, mas assim, lá em cima, porque eu sei que eu tenho jeito. Tem jeito, todo mundo tem. E você tem cabelo, é o que eu te falo, né? Visualmente tem cabelo. Sim. Chegar à sua idade com cabelo já está na vantagem, né? Porque hoje eu atendo meninos de 20 anos que já estão com o cabelo caindo. Agora vai atender um menino de 50. Exatamente. Renato tá super ansioso. E eu tô ansiosa pro resultado. Eu também, eu fico super ansiosa. Antes de começar o programa, eu já falei, olha, se der certo, eu vou deixar meu cabelo crescer. Vai estar por aqui, ó, em 2020, começo de 2027, ó, vou deixar, daí vou fazer samurai. Sim, né? coque samurai, por favor. Mas e algum caso específico que você tenha, que você possa contar pra gente, que ou que deu muito certo, ou que não deu certo, porque não deu certo, o que sai da alçada de um tratamento? Acho que a pergunta é essa, o que sai da alçada de um tratamento? Olha, existe um tipo de queda capilar que é feminina e ela chama alopecia frontal fibrosante, que é aquela que a testa vai indo para trás, né? E essa queda, ela é autoimune. Então, é o próprio corpo, por algum motivo, destrói o folículo e aí aonde foi perdido não volta mais. Então, assim, infelizmente não tem jeito. E para a pessoa fazer um transplante, ela tem que estar 2 anos e meio, 3 anos sem a doença ativa. E como é autoimune, é muito complicado. Ainda não conheci alguém que tenha feito o implante. Mas eu atendi uma pessoa e eu sempre falei para ela, olha, nesses casos, o que a gente faz? A gente melhora o que tem. E se não fizer nada, vai continuar vai continuar progredindo. E daí ela falou, mas eu queria, e eu sempre falei, olha, não tem como, não tem como, e realmente melhorou muito, mas aonde já tinha caído não tem como. Hoje tem as próteses muito legais, que é bem assim, de só a frente, sabe? E disfarça muito. É muito bacana, tem essa opção para as mulheres que sofrem desse tipo de queda. Não precisa ficar usando lenço, não precisa usar peruca. Existem coisas mais modernas, sabe? Bem legais mesmo. Agora, caso que eu não tive sucesso até hoje, eu não tive nenhum caso. Todos ficaram felizes e eu também. Que bom! Isso é mais animador ainda pra mim. Todos ficaram felizes. Por quê? Porque é um conjunto, né, de tecnologia, uma associação de terapias que são comprovadas cientificamente, que dão resultados, sabe? Então, assim, às vezes o menos é mais, que tá sempre surgindo coisas novas, isso funciona, isso não sei o quê. E na verdade eu sempre fico assim, será, né? Vamos esperar, vamos experimentar. Então, assim, eu vejo que o que eu faço está dando certo, os pacientes estão felizes, estão satisfeitos. Então, assim, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo mais. Claro que as novidades a gente está sempre vendo, né? Mas não existe milagre. O que existe é constância, disciplina e vida saudável. E tecnologia. E tecnologia. Com certeza. E no aspecto emocional, Tati, um homem, por exemplo, né, que tem uma dificuldade em buscar ajuda, em reconhecer que precisa de ajuda, ou se sente envergonhado de buscar uma profissional, talvez por ser mulher, por se expor. A gente sabe que essa realidade é comum para muitos homens. Como esse homem identifica o momento certo de procurar uma ajuda, tanto no aspecto emocional mesmo, como ele se sente, e até fisicamente, ele está em casa assistindo a gente, e ele tá assim, nossa, será que tá no momento? Será que preciso chegar como o Renato tá? Ou esperar um pouquinho mais? Ou como que ele consegue identificar esses fatores?
Na verdade, Aline, eu percebo que quem geralmente tem levado esses pacientes que têm mais dificuldade são as esposas. Elas veem o Instagram, elas entram em contato, elas marcam, elas confirmam e elas vão junto. Por livre e espontânea pressão, esse homem E vai. daí é engraçado, porque eles chegam e já falam assim: não, eu não me incomodo, eu já aceitei, tô muito bem assim, sabe? Já chega assim. E aí, na verdade, conforme vamos fazendo o tratamento, que ele vê a evolução, ele muda até a postura. Porque antes ele estava do lado da esposa, assim. E aí ele já volta, já, sabe, mais seguro. Mexe com a autoestima Com total. certeza, com certeza. E assim, antes o que incomodava era não ter cabelo. Aí agora o meu cabelo cresceu e tá um pouco branco. Aí agora eu tô incomodado com o branco. Entendeu? Então é assim, é um caminho mesmo, né? Então, eu percebo que as mulheres que têm levado. Os rapazes mais jovens, eles buscam por si só. E eu tenho alguns casos também que é assim: eu tenho um evento ano que vem, eu vou me casar o ano que vem, eu quero estar bem nas fotos, eu vou ser padrinha, minha filha vai casar. Então, assim, de casamento tem uns 4 ou 5, desse jeito. E aí, que acontece? Alguns não percebem tanto, mesmo alguns tirando sarro dele, né, brincando, tal. Ele fala assim: Nossa, alguém tirou uma foto no futebol, porque aí quando a gente molha o cabelo, ele aparece mais, o couro cabeludo, né? E aí eu vi que minha cabeça, eu tô sem cabelo, né? No dia a dia, olha só na frente, não tinha percebido. E teve um outro que me relatou assim que foi no barbeiro. E aí o barbeiro colocou o espelho atrás para ele olhar e ele não tinha visto que ele tinha uma coroa aberta, né, sem cabelo. E aí ele falou assim: "Nossa, eu segurei para não chorar", porque realmente para ele foi um baque, né? Porque na frente ele tinha cabelo e aí ele não tinha atrás e não percebia. Então quando ele viu, ele falou: "Nossa, eu vou ser bem sincera, eu fiquei com vontade de chorar". Porque abalou mesmo. Aí você pensa: "Nossa, tá todo mundo me vendo assim, eu não via". É esse tipo de coisa, né? E é legal isso que você fala, porque a gente começou a gravar o podcast, quando o homem, a gente se vê no espelho, a gente tá se vendo aqui, ó, de frente. E no podcast eu tô me movimentando, hora eu tô falando com você, hora eu tô falando com a câmera, hora eu falo com a Aline. Então esses movimentos e o ângulo, às vezes, que vai à minha cabeça, eu começo a enxergar a coisa que no meu dia a dia eu não enxergo. Porque de frente, olha lá, ó, eu tô vendo meu cabelinho ali, tá bonitinho até. Agora, assim, quando eu faço mais assim, começa a ver que eu não tenho cabelo. E é interessante, porque essa experiência que você tá relatando de colocar o espelho atrás é quando eu vejo que eu tenho um pouco cabelo. Eu tenho um caso até de uma amiga minha que a gente foi pra praia alguns anos atrás, né? E a gente entrou ali no mar e daí eu afundei ali na água e saiu. Assim, Renato, cadê o seu cabelo? Porque é sobre isso. Você não molhar ali o cabelo molhado, quando se tem pouco cabelo, vira o couro cabeludo exposto totalmente. Exatamente. E eu percebo assim, a maioria, a grande maioria, chega de boné. Todos chegam de boné, né? E aí eu converso com o boné, depois eu falo: olha, agora tira o boné pra gente avaliar, tal. E aí quando o cabelo cresce, já tá na 4ª sessão, aí chega de boné, eu falo: o que você tá fazendo de boné? Por que você tá de boné? Você tem que fazer propaganda, É né? um hábito. E a questão do E boné, eu ia te perguntar isso, o boné ele ajuda ou ele prejudica? Porque tem essa lenda, não sei se é lenda ou se é real. sim, é um mito, na verdade, não tem problema. Inclusive, quando tá com o couro cabeludo exposto, tem que usar o boné para proteger do sol. A questão é que eu sempre falo que adolescente geralmente não lava o cabelo todos os dias, usa o mesmo boné, aí fica aquela bagunça lá, mas não que isso vá fazer o cabelo cair, mas não vai ajudar o couro cabeludo a produzir um fio mais saudável, tá? Então é isso. Aí a questão do boné. Qual o problema? Eles têm coleção de boné, eles têm 20, 30, 100 bonés. Eu ainda brinco assim: nossa, tem dinheiro, né? Porque o boné é caro, cara, é boné de marca, é boné caro. E aí, o que que acontece? Aí você vai num casamento e aí você não pode de boné. Você vai na igreja, você não pode de boné. Então, a pessoa, ela realmente se esconde, né? Ela fica privada. E o cabelo também tem a questão que ele traz o conforto térmico, né? O cabelo protege a gente do sol, protege do frio. E aí eu tive um paciente que relatou que ele estava com
couro cabeludo mais abertinho. E ele falou que foi num neurologista porque ele tava com dor de cabeça. E aí o médico fez exames e falou: olha, você tá com frio, você tá sentindo frio. Então coloca o gorro. Então, olha como é importante o cabelo, fora toda a questão psicológica, né? Da vaidade também. E você tinha comentado que tem uma faixinha assim que é blindada, né? Tem alguma relação com o sol que pega de repente diretamente aqui no topo da cabeça e isso afeta, favorece a queda capilar ou não? A questão de ser blindada é uma questão que eles não sabem explicar o porquê dessa área ser atingida e essa não. Agora, que o sol danifica a pele do couro cabeludo, isso com certeza. A gente percebe que é uma pessoa de mais idade, que está com o couro cabeludo mais exposto, é uma pele mais grossa que você não consegue nem dobrar, sabe? É mais firme. Eu até brinco assim, eu falo, olha, parece a sola do pé. Aí, conforme vai fazendo o tratamento, ela vai rejuvenescendo com o microagulhamento. E daí ela muda de textura também a pele. E quando é necessário começar a se preocupar em passar o protetor solar no couro cabeludo? Que você disse que tem spray. Isso. Por exemplo, eu tenho bastante cabelo. É o momento de passar agora? Ou não, só quem tem o cabelo mais curto mesmo? O protetor solar a gente passa quando o cabelo está exposto ao sol. Mas, por exemplo, nós mulheres, a gente vai para a praia e divide o cabelo no meio e fica na praia. Tem que passar o protetor solar aqui. No outro dia que você vai lembrar, porque vai arder. Então, assim, é mais nessa questão de divisão. Agora, se você tá com o cabelo mais fininho, mais ralinho, aí passa o protetor, porque o sol vai passar. E queima, eu sei porque eu tenho pouco cabelo e quando eu esqueço, porque assim, eu não uso boné, a minha cabeça é pequena, qualquer boné, por mais pequeno que seja, ele fica grande na minha cabeça. Então quando eu vou pra praia, eu muitas vezes, como não é meu hábito, eu acabo esquecendo. E assim, como eu sou clarinho também, e não passo esse protetor, eu até tenho, eu compro, tenho ali, só que eu esqueço de passar, porque não é meu hábito do dia a dia passar protetor, mas ele fica vermelho e fica dolorido de fato. Exatamente, dolorido. É uma pele muito mais sensível que a pele exposta ao sol todo dia. Ela foi a vida toda protegida. Só que o cabelo também, ele vai caindo de pouquinho, ele vai afinando de pouquinho, e aí você vai se expondo de pouquinho, né? E às vezes eu falo pro paciente, tomou sol, tá bronzeado, porque você tira foto, você vê que tá bronzeada a área. Aí, não, mas eu não tomo sol. Não, mas você não vai no mercadinho do bairro? É o suficiente. É o suficiente, é um sol ali, gente. Aí você tomou o sol, é mesmo, então vou usar o boné. Pode usar o boné? Pode usar o boné, deve usar o boné. Sim, é mudança de hábito, né? As pessoas vão tão Exatamente. no automático para tudo, né? Um exemplo, eu vejo às vezes em dias de frio, a pessoa sai de shorts de casa e chinelo e com blusa de moletom. Ela esquece que a perna também sente frio. É a mesma coisa do couro cabeludo. A gente esquece de cuidar dele como uma parte importante do nosso corpo. E que em algum momento também vai ser prejudicado pela falta de atenção. E como que o couro cabeludo responde às emoções? Ansiedade, estresse, depressão, enfim, como que você percebe? Como que você percebe essas pessoas que chegam ali? Elas chegam, a causa basicamente é genética ou tem um fundo emocional? Como que é isso? Essa semana eu atendi 3 casos de alopecia areata, né? E é aquela que ela forma um círculo, né? Assim, Mas nesse campo do cabelo, em vários. não é aqui. Não, geralmente, eu tô com 2 aqui Aham. e uma aqui. Nossa, que diferente, isso eu nunca tinha visto. Ele é bem circular certinho. Mas essa área não é a área blindada? Sim, mas a alopecia areata, ela é emocional. Porque ela desconsidera essa blindagem. Ela é emocional, ela não é genética e não depende da testosterona, ela é emocional, que é a pessoa que tem essa queda emocional, que geralmente a pessoa tem vitiligo, pode ter vitiligo, psoríase, alopecia areata, são pessoas que têm doença autoimune. Então, é como se elas não têm um privilégio no folículo, que a gente fala que elas têm uma perda de privilégio, que as pessoas que não têm esse problema têm o privilégio e aí o problema emocional não atinge ali. Mas essas pessoas que têm essa questão autoimune são pessoas mais sensíveis, são pessoas que cuidam muito das outras pessoas, são pessoas que não expõem as emoções. Então, como que acontece? O corpo, ele grita
né? Ele nem reage, ele grita. E aí o cabelo cai ali naquela área. Então, esse tipo de queda capilar, eu tô atendendo essas 3 pessoas, 2 são da família, um é um paciente masculino que também tem a queda androgenética, inclusive ele é psicólogo também, e aí eu perguntei, né, vocês precisam passar no psicólogo, e todos passam, né, inclusive ele, que é um psicólogo, ele também se trata. E aí eu falei, essa questão é emocional, então assim, eu vou fazer o possível para recuperar o couro cabeludo, o folículo, mas a gente tem que tratar a causa, porque senão o cabelo vai continuar caindo, sabe? Então, muitas vezes, o tratamento, ele também ele entra numa equipe multidisciplinar ali para Sim, poder fazer. Porque, como você diz, às vezes a queda do cabelo é um sintoma. E aí você tem que exatamente. tratar a causa, e se a raiz é de fundo emocional, vamos Exatamente. tratar. Aí Você traz, você trata a parte do tópica ali, né? E Uhum. daí tem que ter alguém para cuidar da parte da Isso. base emocional. Isso. E geralmente as pessoas aceitam muito bem essa questão de procurar uma ajuda, porque a gente conversa bastante, né? A sessão dura meia hora, mas aí a gente acaba fazendo uma terapia de amigos, assim, né? Porque eu não tenho conhecimento para, né? Mas eu falo, olha, preciso cuidar de você, preciso dedicar um tempo a você. E aí, uma coisa que é legal, assim, por exemplo, eu falo para os pacientes, passar o shampoo, massagear, esperar 2 minutos e enxaguar. O shampoo precisa de um tempo para fazer a tecnologia dele, para limpar o couro cabeludo. Tem uns que já passa shampoo embaixo da água, ou só passa água, ou passa sabonete. E aí, pô, mas 2 minutos? Não, é um tempo para você. Se for ver, a gente escova o dente correndo, a gente come correndo, a gente se arruma correndo. Então, ó, pausa, sabe? Foca, ó, tô cuidando de mim, massageio o cabelo, ó, que legal. Lava o cabelo, sai, passa o tônico, toma a vitamina. Pronto. No meu caso, que tenho pouco cabelo, e acho que isso sou reflexo de várias pessoas que estão assistindo que tem pouco cabelo, a gente vai tentando achar alternativas. Então, por exemplo, essa coisa do shampoo que você falou, alguns anos atrás, teve um cabeleireiro que me falou, Renato, o shampoo não é para lavar cabelo, é para lavar o couro cabeludo. Então, de alguns anos, bons anos para cá, eu faço isso, é para lavar o couro cabeludo, Isso. né? Não só o cabelo, porque às vezes a gente fica no Aham. cabelo, meu couro cabeludo é oleoso. Então, assim, é notório de um dia para o outro, ele fica oleoso, e daí, assim, os fios ficam unidos ali, porque, assim, Isso. como que eu posso dizer? Expele muito óleo mesmo de Muito óleo, couro cabeludo. Assim, essa asepsia, ela tem que ser diária. E tem os shampoos que dizem ser anti-queda, enfim. E até ia perguntar para você, até que ponto esses shampoos que dizem ser anti-quedas, eu estou usando um, inclusive, que diz que ao longo de 3 meses, ele consegue recapilar e dar a sensação. Ele não fala que vai nascer novos cabelos. Ele fala que, assim, ele vai engrossar os cabelos e que dá a sensação de ter mais do que 2.000 fios de cabelos novos. É uma marca até conhecida, enfim. Eu comprei, tô fazendo esse teste. Enfim, até tô vendo uma certa diferença, não de uma forma expressiva, mas Sim. tô vendo ali certa diferença. Até que ponto esses shampoos cosméticos, eles são de fato eficazes? Ou às vezes sou eu que estou percebendo, mas de uma forma equivocada, porque eu não fiz fotografia de antes e depois também para ver comparação. Mas assim, é uma percepção equivocada minha, e isso acontece de fato, são produtos que prometem e entregam, ou entregam parcialmente. É tudo um conjunto. O shampoo, ele tem a tecnologia. Por exemplo, tem um shampoo que ele chama Sense Scalp, da Dercos. Ele é um shampoo que diminui a coceira por 48 horas e a sensibilidade. Então, assim, ele realmente funciona. Por quê? Porque ele tem produtos dentro dele que acalmam o couro cabeludo. Então, assim, tem pessoas que só de você abrir o cabelo, ela tem muita sensibilidade. Então, até a paciente relatou, eu não gosto de carinho no cabelo, porque dói. Então, assim, é muita sensibilidade, porque o couro cabeludo está inflamado. E também ele é muito bom para psoríase, porque ele acalma o couro cabeludo. Tem os outros que são anti-caspa, que eles dão até uma gelada no couro cabeludo, Já usei. né? Então, assim, cada shampoo tem a sua tecnologia para manter o couro cabeludo limpo e tratar
alguma coisa. Então, assim, esses gelados, eles ativam a circulação sanguínea, vai circular mais sangue, mais oxigênio, vai melhorar, entendeu? Já vai ser bom. Só que o ideal é associar. Só que shampoo não vai fazer milagre. O shampoo é para limpar o couro cabeludo. E alguns para acalmar, né? Alguns para esfoliar. Porque às vezes quando o paciente tem bem pouquinho cabelo, quando começa a nascer, a pele tá tão grossa por exposição ao sol, o pelo não consegue nascer. Aí eles falam, eu sinto uma bolinha. Daí a gente passa um shampoo esfoliante para usar uma vez na semana. Essa orientação você dá, então, de Sim. qual é o tipo, de acordo com o couro cabeludo, qual é o tipo de shampoo que deve Sim. ser utilizado. Exatamente, conforme a gente vai avaliando, conforme vai evoluindo, sabe, nas sessões, conforme a queixa também, a oleosidade parou, mas agora eu tô sentindo, né, lembrando que aquelas caspas, né, que a gente tem na sobrancelha, aqui atrás ou na barba, é o seu corpo dizendo que está estressado. Então, assim, não é uma caspa como a caspa normal, é uma caspa emocional já. Então, é o seu corpo te dando sinais. E eu sempre pergunto, tá tendo aqui na sobrancelha, aqui atrás, ou na barbinha aqui? Ah, tô. Ah, então. Então, Nossa, que engraçado você falando isso. Eu tive uma época na minha vida que eu fazia assim, ó. Daí, assim, eu isso. sentia, né, caindo. Aham. É muito engraçado isso que você tá falando. E realmente associei a uma época onde de fato eu tava estressado. Mas eu nunca Exatamente. tinha É uma questão feito essa totalmente conexão. emocional mesmo. É bem E aí tem que interessante. parar, observar, ver o que está acontecendo, cortar o que está estressando. É aquilo que você falou, né, Tati? A importância de parar para se observar, se ouvir, se Sim. cuidar, tomar um banho, prestar atenção no couro cabeludo, né? Passar a mão no próprio cabelo mesmo e deixar sentir a textura do fio. Essa conexão com a gente tem perdido ela por conta da correria, como você bem disse, assim. Mas imagina o cabelo, que é algo aparente, a gente já deixa descuidado, imagina o restante. Então, Exatamente. parar um pouquinho para se ouvir de modo geral é essencial. Eu tive uma fase da minha vida, eu comecei a perder cabelo muito novo. Comecei a ficar com cabelo branco muito novo e comecei a perder cabelo muito novo. Mas esse muito novo foi com 22 anos de idade e eu lembro que foi uma situação de estresse ali por causa de trabalho, porque estava sendo demandado muito. E muito novo, e sem capacidade de administrar toda a demanda que estava vindo de trabalho ali. E eu lembro que, assim, era passar a mão, mas saía tufo de cabelo. Ia caindo, assim, na época eu tinha cabelo. Mas, assim, eu ia passando, acordava, o travesseiro tinha um monte de fio de Sim. cabelo, né? Então, assim, a hora que eu ia enxugar o cabelo ali, você via na toalha os cabelos. Caía muito, mas era, de fato, de fundo emocional. Emocional. O que eu ia te perguntar é, você tem paciente, a gente conhece alguns casos de pessoas que arrancam o cabelo, né? Que também tem um fundo ali emocional Sim. forte. Mas essa mania de arrancar o cabelo, a gente entra num tratamento contigo também? Como que funciona isso? Como que é esse tratamento? Essa questão que é a tricotilomania, ela é bem profunda, né? O tratamento é mais com o psicólogo do que comigo. Porque enquanto ela não resolver essa questão de por que está arrancando os cabelos, né? Porque não é uma mania, né? É uma questão emocional profunda que precisa descobrir o porquê. E até recentemente uma pessoa entrou em contato e que tinha há 20 anos. Eu fiquei até. Porque geralmente é uma coisa de idade mais jovem mesmo, né? Começa mais jovem. E eu orientei: olha, precisa de um psicólogo, porque aí já não é comigo. Depois que o psicólogo falar, pode recuperar o cabelo, porque naturalmente, dependendo do dano que ela fez, o cabelo vai crescer, né? A gente pode dar uma ajudada para vir mais rápido. Mas quem vai tratar isso é o psicólogo. Dentro do tratamento, Tatiana, existe o nascimento de novos fios e existe também o engrossamento dos fios? Isso, exatamente. São os Exatamente. dois. Os pacientes sempre perguntam: a gente vai tratar só a área que caiu? Não, a gente trata o topo inteiro. Então, assim, a gente já previne os que estão lá, eles vão se fortalecer, ficar mais grossos, mais fortes, e os outros já vão nascer saudáveis, que é para fechar todo o couro cabeludo. Tô ansioso já.
Eu também. Antes de a gente continuar, você prepara a próxima pergunta, mas antes de continuar, a gente está fazendo esse podcast graças aos nossos patrocinadores. Um deles é a Omni, que é uma loja de locação de trajes masculinos. Ela faz locação de trajes masculinos para você que vai casar, noivo, para os padrinhos, inclusive para você que é formando. Então, se você busca aí a questão de um traje masculino para esses eventos, principalmente final de ano, que tem bastante eventos de comemoração e essas datas comemorativas ali, inclusive smoking, eles fazem locação também, entre em contato, eu tô deixando aqui o @ deles para que você possa conhecer um pouco. Eles ficam localizados em Campinas, no Jardim Chapadão. Aline. Tati, tem alguma informação que a gente não perguntou para você e você acha muito importante deixar aqui para o nosso público que está assistindo a gente, que tem essas dúvidas sobre queda capilar? O que eu queria dizer é, se você está percebendo que seu cabelo está caindo mais do que o normal, procure ajuda, porque quanto antes você procurar o tratamento, melhores são os resultados. E não tenha vergonha de procurar ajuda profissional, porque viver com limitações é muito ruim. E hoje é possível recuperar os fios. E qualidade de vida está totalmente associado ali. Com certeza, com certeza. A gente percebe que o cabelo, o homem que envelhece com o cabelo, ele envelhece melhor, mais bonito, mais confiante, mais seguro. Quando a gente rola as redes sociais, tem algumas brincadeiras ali de pessoas... A mesma pessoa com o cabelo, que com a inteligência artificial é fácil Sim. tirar e colocar o cabelo, né? Sim. Assim, dá para perceber ali a diferença de como compõe, do mesmo jeito que para as mulheres Sim. a gente chama de moldura do rosto, para os homens é a barba e o cabelo também. Exato. Então faz diferença, né? Faz muita diferença. E é importante. E não tem problema querer ter cabelo, não é vaidade, não é mostrar que você é frágil. Pelo contrário, você está cuidando de você e o seu couro cabeludo não pode ficar exposto, né? Ao sol, à poeira, à sujeira, na praia. Você não pode ficar dependendo de protetor solar e boné se Deus fez o cabelo para proteger você, né? Não, muito bem colocado. Era uma visão de que eu nunca tinha parado para pensar, enquanto que o cabelo, ele é um sistema de proteção para o teu organismo, que é a pele ali que recobre você todo, né? Então, assim, é verdade. Então, além de um autocuidado, eu acho que a questão agora, percebendo de saúde mesmo. Exato. Não é só a estética, é a saúde também, Sim, né? Sim. Aline, fala pra gente um pouquinho sobre os nossos, como que se diz? Os nossos materiais que a gente tem além do podcast. Quais são as outras ferramentas que a gente oferece para o pessoal de casa? Legal. Bom, o Renato e eu nos unimos para desenvolver vários projetos relacionados ao desenvolvimento humano. Então, nós temos workshops que acontecem em Campinas, mas também temos no formato online, mentorias em grupo, mentorias individuais. Em breve, lançaremos outros projetos com o objetivo de trazer para você esse conhecimento de autorreflexão, informações que, de repente, são importantes para você modificar a sua vida para melhor e que você talvez não pare para pensar, como foi nosso tema hoje. Então, se de repente você está assistindo a gente, gostou da nossa abordagem, da nossa sintonia e gostaria de saber um pouco mais, pode entrar em contato. Temos agendas de eventos para os próximos meses também, então fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, manda aí no nosso canal, compartilha nosso conteúdo. É um momento nosso com você, para realmente aproximar esse contato e a gente poder contribuir com a sua vida de alguma forma. Esse conteúdo foi interessante para você, aproveita para compartilhar com quem possa interessar. Se foi bem bacana para você, e bem ilustrativo e bem trouxe clareza sobre esse assunto, talvez consiga ter a oportunidade de você ajudar uma outra pessoa que está passando por essa situação aí, com queda de cabelo, e que pode aprimorar cada vez mais e melhorar a saúde capilar para recapilar. Olha, e eu já vou fazer um convite para você. A gente vai fazer esse tratamento daqui um tempo, você falou 7 meses, então vamos marcar aqui, ó, entre 7 meses e 1 ano você vai voltar aqui, que daí você vai mostrar o meu resultado, vai mostrar que vocês vão ver aqui, ó, semana a semana, mas vocês vão ver e a gente vai voltar a falar, então, sobre esse tema aí, de como a autoestima, e daí eu vou dar meu depoimento também, combinado? Combinado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um joinha que é importante. Aline, mais uma vez, obrigado, minha parceira. Obrigado, Tatiana. Sigam o @ da Tatiana.
Deixa aqui, ó, @ como que é? Clínica? Clínica Tatiana Pereira. Exatamente. E os nossos, também nossa rede é @os_alquímicos_. Obrigado. Obrigada, Renato. Obrigada, Tati. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.